Eu acho que é um novo momento, uma nova situação, um jogo com outras características. Acredito eu que as três equipes, né, vivenciando um outro momento. Eu acho que todo o esforço, todo o trabalho, toda a dedicação para que chegássemos não pode ser em vão. Nós temos que continuar jogando dentro das nossas características. Eu espero que tenhamos a mesma força para os momentos decisivos e finais de competições importantes, que estamos ali pela dedicação do trabalho de todos, pelo comprometimento que existiu e, acima de tudo, pela capacidade técnica de uma equipe que fez por merecer chegar onde chegou. Este jogo é uma final, não é? É uma final aqui no Brasil. Aqui no Brasil não é o normal, não é só a final para mim, é uma final num jogo só, mas aqui são as duas mãos. Temos que encarar o jogo, fazer um bom jogo em casa, um jogo no nosso maior nível, no nosso melhor nível, contra uma equipa que tem argumentos, de facto, tem argumentos, mas nós também temos, e jogar aqui em Itaquera não é fácil, jogar aqui dentro da nossa torcida não é fácil. Portanto, se olharmos para o orçamento, se olharmos para o elenco, eles terão algum favoritismo, mas final é final, e numa final tudo pode acontecer. Tela então para o fã do esporte. Olha só, o desempenho das equipes, né, de Corinthians e também de Flamengo desde a semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo fizeram 5 jogos. O Corinthians teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Flamengo 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O aproveitamento do Corinthians foi superior nesse período, 66,7%. Do Flamengo abaixo de 50%, 46,7%. 8 gols marcados, 9 do Fla, 5 gols sofridos, 7 do rubro-negro. De fato, acho que nesses últimos 5 jogos, se em algum momento o rubro-negro imaginou o time chegando perto do Palmeiras, nesses últimos 5 jogos mostrou que não, né, Pedro Henrique Torre? E que o foco realmente está nas Copas. Pelo menos antes da primeira decisão, teve vitória no Campeonato Brasileiro. Não sei se, acho que o Dorival não mudaria o time, mas talvez um jogador ou outro possa ter apresentado alguma coisa pensando aí em 2 confrontos, hein, Pedro? Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Muito boa tarde para você aí, Mari, todos os amigos do Sport Center, Eugênio, Marra, todos que estão por aí. Dá aquela, como eu venho sempre dizendo, né? Muito melhor você chegar numa decisão em vez de alta do que em vez de baixa, como o Flamengo chegou a apontar em algum momento, quando teve aquela seca de 4 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, aí venceu o Red Bull Bragantino, teve aquele empate com o Inter e agora mandou um time completamente reserva, quase reserva, né? A gente sempre esquece, ele teve o Santos, mas venceu o Cuiabá, venceu um jogo até de certo ponto tranquilo, teve aquele vacilo do Diego no final ali, levou um gol, primeiro gol que levou na história do Cuiabá, mas venceu, voltou ao G4, contou com esse tropeço do Fluminense no Maracanã, então volta ao G4, está junto ali com o Corinthians, bem pertinho, em terceiro lugar, e vai de peito mais estufado para essa partida no Maracanã. Mudanças na equipe me parece improvável no momento, embora Dorival tenha ficado com 10 titulares daquela equipe de Copas e o Mateuzinho também ficou. Ele não foi para Cuiabá, ele não foi nem relacionado, não ficou no banco de reservas nem nada. O Varela foi titular o tempo todo, mas o Varela não joga a Copa do Brasil, não está inscrito. O Mateuzinho ficou, uma pulguinha atrás da orelha para o Vitor Pereira. A gente vai acompanhar os próximos passos do Dorival, mas parece improvável que ele tire o Rodinei nesse momento decisivo. Não deve fazer mudança, né, Mário? Imagino que também não é o momento certo, ou, Eugênio, você discorda? Eu não sei. É quem tá melhor. Por que ele não levou o Mateuzinho? Se ele levou todo o time reserva. Tem uma lógica nisso. O Mateuzinho é o lateral que vem jogando nesse time reserva. Foi todo o time reserva. Ele não levou o Mateuzinho? Pode ter alguma coisa aí. A gente tem que pontuar. De fato, ele ficou com os titulares no Rio para treinar. Sim. Ele deve ter treinado algo especial com o Mateuzinho também. Por quê? Vamos lá. O que a gente tem falado sempre aqui sobre Rodinei, especialmente depois do jogo com o Inter, no Maracanã, semana passada. Tem um problema ali, o Pedro Henrique deitou e rolou ali no primeiro tempo.
o Rodinei tem dificuldades defensivas. E que não é novidade nenhuma, né? Não é novidade. Não é que a gente descobriu contra o Inter. Já há algum tempo, né? Estive no Rio nesse final de semana, encontrei com vários torcedores do Flamengo e muitos deles, e aí, o Rodinei e tal, não sei o quê. Essa é a preocupação na cabeça dos torcedores do Flamengo. Então, o Mateuzinho ali, eu acho que talvez pode ser uma alternativa. Pode ser uma alternativa para começar jogando, para ter um controle mais. Agora, você pode me perguntar, então por que ele não levou o Rodinei e segurou o Mateuzinho? Ah, mas aí tem que deixar uma pulga atrás da orelha, né? Não, e talvez para testar mesmo situações. Sim, testar situações, né? Hora com um, hora com outro. Agora, do lado do Corinthians, tem a situação do Cássio, que se era um jogo assim para não ter mais dúvidas, isso acabou preocupando o corintiano, né? Preocupa, porque o Cássio é o Cássio, né? Não precisa apresentar. Toda a tranquilidade que ele oferece para o sistema defensivo, toda a carreira, né, de vitória, o nome que ele escreveu com a camisa do Corinthians, as informações são preocupantes. Mas não tem muito o que fugir disso. Quando a gente volta com aquela tela que te mostrou os desempenhos, já há algum tempo, Flamengo e Corinthians têm disputado o Campeonato Brasileiro pensando no que há de vir. No caso do Flamengo, 2 competições, né? Final de Libertadores e final de Copa do Brasil. Então, os números dizem pouco. Os números do Campeonato Brasileiro, desempenho, porque o Corinthians teve um desempenho melhor, tal. Eu acho que dizem muito pouco para os 3 jogos que tem o Flamengo e para os 2 jogos importantes que tem o Corinthians. Reserva, né? Talvez Dorival e Vitor tenham tirado pouquíssimas conclusões. Acho que pensando nos jogos do Campeonato Brasileiro, talvez uma tenha sido o Mateuzinho. E em caso do Corinthians, eu acho que por mais que a gente entenda e respeite o Cássio, o Carlos Miguel é um bom jogador, hein? Eu acho que... Mas é uma decisão. É muito pesado. Ô Pedro, mas não dá pra gente falar assim de confiança abalada no Flamengo, porque se olha ali na tela, os 46 contra 60 do Corinthians, é outra história, né, quando a gente pensa em decisão. Confiança abalada, acho que não, Mari. Acho que não dá para falar nisso não, até porque contra o Inter, por mais que tenha sofrido defensivamente ali do lado direito, principalmente essa questão do Rodinei, e aí talvez, como o Marra e o Eugênio tenham falado aí, deixou o Mateuzinho para testar situações, deixar também uma pulguinha atrás da orelha do Vitor Pereira. Ofensivamente, o time voltou a criar bastante, né? Não fez o gol, foi uma partida meio à la Atlético Paranaense na Copa do Brasil, ficou ali no 0-0, mas criou bastante, apresentou várias situações. Então, o Flamengo está funcionando ainda, aquele quarteto ofensivo ainda, o Everton Ribeiro, a gente inclui o Everton Ribeiro ainda como um quarteto ofensivo, embora esteja um pouco mais atrás, né? Mas tá funcionando bem. Pedro, Arrascaeta, o Gabigol, enfim, o Flamengo tá funcionando bastante ali ofensivamente. Então acredito que não tá nada abalado não e tá com confiança sim, porque deixou esses dias aí pro Dorival trabalhar bastante. Ele não tinha nem a ideia de viajar, a gente dava até a informação e aí de repente no sábado, na sexta-noite teve a decisão de mudar, assim, não, vou lá comandar o time sim em Cuiabá, vou treinar pela manhã, vou lá correr e domingo já treino de manhã novamente o time. Então o Dorival tá no pique, tá lá e cá, então tá bem elétrico o Dorival para essas finais que vai disputar aí. E só mais lembrando uma situaçãozinha para o torcedor também, tem 4 pendurados o Flamengo para essa Copa do Brasil, essa final aí. Léo Pereira, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o João Gomes. Se levar um cartãozinho amarelo nesse primeiro jogo contra o Corinthians, ficam fora da partida de volta no Maracanã, no dia 19. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Boa sequência de trabalho e de semana para você que vai ser agitada, né? Eu só acho que uma avaliação que o Flamengo vai ter que fazer no final da temporada é entender, imaginando até a melhor das hipóteses, campeão da Libertadores, maravilhoso, ganhou o maior título da temporada, foi campeão da Copa do Brasil, ainda levantou outro troféu, ganhou uma grana, mas entender por que ficou tão atrás no Campeonato Brasileiro. Hoje ele está 14 pontos. Porque a compreensão, porque ficou tanto atrás na temporada passada, talvez tenha ajudado o Palmeiras a conquistar o atual. Pode ser, Sim. Lembra quando a gente falava, talvez a prioridade para a próxima temporada seja, para o Abel, na cabeça do Abel, seja o que é o cultural na Europa, conquistar o torneio nacional. É claro que ele não vai ganhar todos os títulos, né? Mas você tem que disputar, e de 14 ou 17 pontos atrás me parece muita coisa para alguém do tamanho da importância do Flamengo, com o elenco que tem. Sim,
Acho que a gente vai remeter ao início do Paulo campeonato. Souza, aí depois quando chegou já o foco era outro, tudo bem, mas... Mas eu acho que isso diz muito respeito também a deixar. como o Palmeiras está levando o brasileiro. Porque também já... São dois adversários que se conhecem, o Flamengo olha e fala assim, cara, os caras vão chegar, eu vou focar aqui... Entende? Eu acho que talvez se fosse um líder que estivesse dando uma escorregada aqui ou ali, talvez o Flamengo mudasse o mas quando o comportamento. Palmeiras escorregou, o Flamengo não aproveitou, né? Acho que a situação tem a Mas eu ver com acho as que competições comprar a briga, sei paralelas, lá. né? O Palmeiras saiu das competições paralelas, Isso. o Flamengo não saiu. Então, assim, cada um vai focar no que é mais importante a essa altura, né? Eu acho que o ponto todo estava lá no início do ano, quando o Palmeiras conseguiu abrir uma vantagem, o Flamengo já saiu atrás. E aí, para tirar depois, ele olhou, melhor não focar aqui. É isso.